Boa tarde, hoje segunda-feira, dia 1º, grande abraço, começando a semana, um beijo no coração, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê sucesso, lhe dê força, lhe dê coragem, que todos os problemas e toda a sua dor que você vem passando, todo o seu sofrimento, toda a sua angústia venha se resumir a zero. Por isso, hoje nós vamos falar diferente a pedido de uma pessoa especial que falou assim. Mais um fã encontrou comigo e falou assim: estou assistindo seus vídeos e sou seu fã, estou me sentindo maravilhosamente bem. Por isso eu quero te pedir, se inscreve no canal, compartilha, dá um like, continua compartilhando, que você, só em compartilhar os nossos vídeos, você vai estar ajudando uma pessoa. E se você assistir, você vai mudar a maneira de enxergar as coisas. Você vai ver que a possibilidade de você melhorar é grande. Às vezes, nós estamos com tanto problema que não queremos ouvir nada. Mas você precisa parar de ficar no automático. Então, se inscreve, dá opinião, fala lá nos comentários e faz um vídeo para nós assistir sobre essa questão familiar, endividamento, agiotas cobrando. O agiota é agiota, você pediu emprestado sabendo que é agiota e você sabe a consequência de dever para um agiota, juros altos, mas você combinou, você aceitou, você quis, então aguenta o rojão, resolve esse problema. Primeiro conselho que eu te dou é não dever para agiota, paga em dia, né? Contra a questão de lei, aí é um outro detalhe. Vamos conversar agora sobre o pedido dessa pessoa. O que essa pessoa pediu que nós falasse, nós vamos falar. Quero dizer para você que no Shefá, em hebraico, café com sucesso, empreendedorismo com sucesso, família com sucesso, tudo nós usamos a palavra de sucesso porque você precisa ter sucesso. Você quer ter sucesso, então vem comigo. Vamos caminhar junto por mais uns 10, 15 ou 20 minutos. Se você não gostar, não tem problema. Passa para quem gosta. Se inscreve, dá um like, né? Compartilha e assim você vai estar ajudando esse canal mudar a vida de muitas pessoas. Hoje nós vamos ter um encontro com o primeiro empreendedor que vai contar a sua história. Vamos tirar foto, vamos fotografar, minha equipe vai lá e nós vamos trazer a história dele e depois nós vamos estar monitorando o sucesso, administrando, e a primeira pessoa que comprou a mentoria nossa e a gente fez uma demonstração para ele, mostrou alguns resultados, ele está maravilhado e agora é um parceiro nosso aqui no canal Café com Sucesso Chefa. Meu muito obrigado desde já para você que vai assistir, um grande abraço, um beijo no coração. E eu desejo que essa semana seja uma semana de transformação. Meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, meu querido empreendedor, você não vai mais chorar. Você não vai mais sofrer do jeito que você está sofrendo. Porque eu vou te ensinar nos outros vídeos aí do canal, tá bem claro, como você fazer para falar com a agiota, para falar com as dívidas que você tem, para mudar o comportamento do teu subconsciente e começar a produzir frutos, pagamentos e começar a se destacar na sociedade. Porque potencial você tem, saúde você tem, ou você está doente. Se você está doente, tem que tratar sim a tua saúde. Mas o meu grande abraço para você que é um empreendedor, que está resistindo à tempestade e não desistiu. Mas o assunto hoje é família. Essa pessoa me pediu, este homem, que eu falasse sobre a mulher. E a esposa dele estava junto. Faz um vídeo. Por que a gente não prospera? Por que a mulher é fundamental no negócio? Por que a mulher é tão importante no conjunto, na engrenagem, no sistema para dar certo? Por que é tão importante a esposa, os filhos, a família? Por que é tão importante essa engrenagem funcionar? Vamos estar falando. Vou colocar minhas duas mãos na mesa aqui
para começar a falar com você, para você entender que a gente realmente está interessado mesmo, está de coração puro e quer passar não uma coisa técnica, sabe? Nós não queremos passar para você algo que nós fizemos aqui um esboço e nós temos tudo escrito. Não, nós queremos falar da nossa experiência. O meu treinamento é pautado em experiência vivida na prática. E vou te mostrar na prática também como funciona os resultados desse projeto de mudança, de transformação, de saúde, de paz, de alegria e de vida, e vida plena. Como transformar a sua vida? Primeira coisa, para nascer, para estar aqui, você precisou de uma mãe, precisou de uma mulher. Segunda coisa, em vários pontos de entendimento e de pessoas que já cresceram, as pessoas falam, só existe o sucesso porque existe uma grande mulher, uma mulher inteligente, uma mulher sábia, uma mulher que edifica. Essa mulher, ela é qualificada, uma mulher inteligente. A mulher, ela tem uma sabedoria, ela tem a sabedoria mais avançada, ela pensa um pouco mais, ela é um pouquinho mais rápida que o homem. O homem, ele é mais para execução, o ataque, também para estratégia, também, mas a mulher, ela tem um sentido um pouco mais avançado, aguçado, avançado, né? Poderíamos estar aqui fazendo uma bíblia de conversas sobre como funciona, como está escrito, como a ciência explica, como isso, como o homem, como... Não vamos fazer introdução nenhuma, nós vamos direto ao ponto. Como ser uma mulher inteligente, né? E eu vou falar o que acontece na prática e não te dar um monte de código que você vai esquecer tudo. Tá? Primeiro passo, primeiro fundamento, você tem que ser colocada e você tem que estar e se sentir na hierarquia, no nível da hierarquia que Deus te colocou lá no início do mundo. Não estamos falando aqui de machismo, de feminismo, nada disso, nem de igreja, nem de religião. Nós queremos falar simplesmente aquilo que acontece no dia de hoje, certo? Aí você vai dizer para mim, mas a mulher trabalha muito, o homem... Não estamos questionando quem trabalha muito e quem trabalha pouco, nós estamos questionando, estamos falando aqui para vocês a questão da mulher inteligente, a mulher capaz de modificar o ambiente. A mulher tem essa capacidade de transformar um ambiente negativo em um ambiente positivo, certo? A mulher tem os seus filhos e ela tem a capacidade de transformar o crescimento positivo dos seus filhos, o crescimento deles de uma forma diferente. A mulher tem esse tempo, e se não tem, para se tornar uma mulher realmente inteligente, uma mulher que faz a diferença, ela tem que ter esses conjuntos. Então vamos lá no início. Primeiro, a mulher tem que estar na hierarquia. Vamos lá. Deus, Jesus, Espírito Santo e o homem. Deus colocou o homem como a cabeça, ou como escudo, ou como aquela pessoa que protege a sua família, protege a sua esposa. Então ele vai na frente. A mulher, Deus colocou ela num degrau abaixo do homem, para que ela observe, faça contenção quando ele vai caminhando. Desde o início, desde os primeiros homens, a mulher fazia a contenção do homem, com todos os filhos levando junto, às vezes, ela fazia esse trabalho, que é muito importante. No decorrer do tempo, com a tecnologia avançando, com todas essas questões, foi se esquecendo alguns valores, alguns princípios, algumas regras básicas que fez com que os lares, as famílias e a sociedade perdessem seus valores. Na verdade, desde o começo do mundo, já tem uma guerra sobre isso. E lá no início também existia. E no meio do povo de Deus existe, no meio do povo que não confessa ter Deus, né, o Criador,
também existe em todo o lugar onde tiver um casal, onde tiver um homem ou mulher, existe o bem e existe o mal. Onde tiver um homem sozinho também existe o bem e o mal. Mas a desunião, ela está em todo o lugar onde não passou pela transformação e não entendeu o que é a lei da hierarquia de um casamento. Por que ter a hierarquia num casamento? Vai vir o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Eu tenho três filhos. E o correto é ensinar o mais velho a ensinar o menor. Então vem o pai, respeito total com o pai, a mãe já ensina o filho a ter o respeito total com o pai, a ponto de dizer, respeite aqui, seu pai não está. Então, quando ele chegar, eu vou pedir para ele ter uma conversa com você. Porque a mãe, ela respeita o pai, o marido, a tal forma, não é questão de estar chamando de senhor, até estar fazendo, mas os filhos que estão abaixo, eles só estão observando a mãe. Eles não focam muito no pai, eles focam muito na mãe, porque eles têm mais convívio com a mãe. Sabe? Então, eles vão prestar atenção no comportamento do pai, sim, como o pai trata a mãe, como o pai, mas as questões dos filhos ser servidor, os filhos respeitar o pai, a mãe traça isso, a mãe explica isso e a mãe coloca os filhos na posição de uma hierarquia, a um nível mais baixo e que se submete à educação. Isso ela coloca com as atitudes dela. Então, por exemplo, a mulher, ela vai edificar numa casa como? Vai prosperar como? Como que ela vai fazer? Ela não vai estar reprimida, meu marido está chegando. Não, ela tem o seu valor. Só que na presença dos seus filhos, na presença das crianças, ela tem um respeito aonde a criança enxerga que ali existe Deus, existe o homem, que ali o homem foi colocado realmente por Deus para cuidar daquela casa. O problema é que hoje as mulheres que não têm esse comportamento acabam trazendo um problema sério para elas mesmas. A mulher que não tem um sentimento de que ela tem um marido, que é o macho dela, que é o homem dela mesmo, sabe? Não, esse é o meu homem, eu me entreguei para ele, eu amo o meu marido, eu defendo meu marido até mesmo ele estando errado. Ninguém se mete comigo, com ele, com ninguém, porque somos somos fortes. Porque ela não deixa nem o filho falar alto com o pai, ela muito menos. Ela não grita com o marido na frente dos seus filhos. Ela não grita na frente dos seus amigos. Ela não desfaz o seu marido, diminui ele na presença de quem quer que seja. Então é o seguinte, o que acontece? A pessoa que quer ser respeitado, ela respeite primeiro, entende? A pessoa que não gosta de respeito, começa a desrespeitar as pessoas para ver se não vai ter uma ação. Toda ação tem uma reação. Então, quando a mãe, no primeiro filho, ensina que o filho tem que seguir o exemplo do pai, que o pai é um exemplo, ele tem que obedecer, e quando seu pai ensina, ela está fazendo com que esse filho tenha uma obediência fina. Quando a mãe ensina o filho a se alimentar na mesa, a se portar de uma forma correta, ensina a ser limpo, ensina a ser organizado, lá fora ela não vai ter problema. Então o que acontece? Você está falando mal da mãe? Não, nós estamos falando o que acontece com a família. E quando uma família vem onde há a ética, o respeito e a educação, essa geração, essa família não vai trazer problema para a sociedade. Acontece que a família, que a sociedade tem os problemas que tem hoje, porque não foi investido na educação da família, no respeito e a ética que tem que ter um marido pela esposa, a esposa pelo marido, e assim por diante a hierarquia dos filhos com os pais. E acaba tendo o quê? Um desrespeito com
as autoridades, um desrespeito com as plantas, um desrespeito com os animais, um desrespeito. Então, tudo que acontece de falta de ensinamento dentro de casa é o que acontece lá fora. Isso é certeza, tá? Então, como uma mulher vai se portar hoje para se ter um bom esposo? E se ele não for bom, se ele começar a te agredir, te maltratar, o problema é dele. Você é maior do que ele, porque você não vai dar ouvido à ignorância. Eu duvido o homem que insista em xingar, brigar, falar, se uma mulher não der vazão para ele aumentar o seu discurso. Ele pode até chegar bravo, xingando, falando, mas se a mulher entregar um copo de água, ele vai tomar água e acabou. Entregar um copinho de café, uma xicrinha de café, passar a mão no braço dele ou nas costas, calmar ele, daqui a pouco é um doce. Entende? Vai chegar um momento que ele vai parar com isso. Mas se tem um fogo aqui e a pessoa que vai apagar o fogo joga gasolina, o fogo já vai parar aonde não é para parar. Nem o bombeiro vai conseguir apagar. Então precisa ter a ciência disso. E como uma mulher dessa, por isso que no projeto que estamos fazendo com o empreendedor, nós queremos tratar da ferida da mulher e da ferida do homem. Do desequilíbrio emocional que a mulher está causando para o homem. Do desequilíbrio emocional que o homem está causando para a mulher. Nós queremos que eles entendam que eles agora vão ser sócios de um negócio a qual os dois têm que estar unidos para um só pensamento. E esse pensamento, essa união, isso que nós vamos passar para as pessoas, é para que a mulher, que ela edifica, a sábia edifica, significa que o homem vai trazer o material e ela vai edificar, ela possa edificar algo diferenciado, que tem uma diferença da mulher sábia, inteligente, da mulher louca, da imprudente. Então, se numa casa tem uma mulher sábia, vai prosperar. Tá? Eu tenho referência, inclusive, de pessoas, de parente bem próximo. Tenho referência de parente que a esposa, ela nunca vi ela, um grito dela. E olha que eu morei próximo, muito próximo. Eu nunca vi. Mas depois de alguns anos, eu vi aquela pessoa prosperar, ser abençoado. No começo foi muito difícil. No começo era muito difícil. Mas ao longo do tempo, aquela mulher ao lado do seu esposo, fazia um cafezinho, fazia comida, fazia um feijãozinho, cuidava das crianças, mesmo que ela não estava trabalhando para ajudar, aquela mulher, ela conseguiu fazer com que o seu marido se sentisse seguro e forte e animado, que um dia até ouvi um comentário da família dizendo assim, poxa, essa esposa, eu tenho que segurar o meu marido porque ele compra tudo para mim, senão ele gasta muito dinheiro comigo, ele quer me dar tudo, sabe? E ele era um cara, até um pouco nervoso, é inteligente, também muito inteligente, muito trabalhador, muito sério, pessoa de honra, estou falando de pessoa de honra. E olhando para esses exemplos, olhando os lares que nunca deram certo, eu tenho isso como referência. Passou o longo do tempo, passou os anos, e essa pessoa conquistou sua faculdade, conquistou seu sucesso, o marido conquistou a sua vida financeira, fez uma casa linda, comprou imóveis, e é uma pessoa de sucesso, tem uma família linda, maravilhosa. Porque começou difícil, começou com falta de dinheiro, com falta de carro, mas a união e a esposa é inteligente e sábia. Na hora mais difícil dele, ela estava ali, aconselhando, ajudando, fortalecendo. E aí o homem foi ficando tão forte que ele começou a conquistar a sua vida. Hoje vive uma vida maravilhosa. Não vou citar nome, mas eu tenho vários exemplos de família, inclusive eu, lá desde os meus 12, 13 anos, famílias que eu convivi muito, que eu posso falar,
e família de gente louco, doido, que eu já vi. Tem famílias assim que é um horror, sabe? Aonde a mulher não é sábia e a mulher é uma doida. O marido chega com uma compra gigante e ela é capaz de pegar aquelas carnes e ainda olhar para ele e falar assim: eu não queria essa carne branca, mas tem carne vermelha, carne branca, tem. Ah, você não fez o que eu queria, você não trouxe o que eu pedi. Você é um burro. Tá vendo, filho? Seu pai é um idiota. Tá vendo, filho? Seu pai não tem jeito e o cara tá lá, ó. Quebra, levanta, trabalha, o cara tá, ó, e não desiste, e vai pra cima, e leva. E lá fora é o seguinte, é agiota cobrando, é gente dando em cima, é gente xingando. O homem tá assim, ó, só pancada no homem. É o patrão que xinga, é o funcionário que ri, é o grau mais baixo lá na empresa que é tirar, é puxando o tapete, o homem tá lá. E quando o homem chega, ele chega, né, quieto. Já levou bordoada de todos os lados, até no trânsito sofreu para chegar em casa. Aí chega em casa, ele quer o quê? Você, mulher sábia, você, mulher imprudente, preste atenção. Quando o marido chega em casa, ele quer o quê? Quando ele chega cansado, arrebentado, ele quer o quê? Você sabe o que ele quer? Ele quer o seu abraço, ele quer o seu olhar, ele quer que você receba ele quer que você trate ele como um herói, porque lá fora já moeram a emoção dele. E se ele não encontrar essa força, se ele não encontrar o seu ombro, um apoio, ele vai enfraquecer. E quem vai ter os resultados vai ser você. Você, mulher, que desrespeita o seu marido, que não respeita a hierarquia, que faz os filhos, mesmo seu marido sendo um lutador, um trabalhador que quer vencer, você mostra para os seus filhos que seu marido é um derrotado. Só porque ele quebrou 1, 2, 3, 4, mas não desistiu. Te carrega, te cuida de você há 20, 30 anos, 10 anos, ou talvez até 50 anos. E você ainda tem a capacidade de, quando chega um amigo dele na sua casa, você falar mal dele na frente, para humilhar mais ainda. E quando ele fica doente, você nem levanta fazer um chá. Você moe a emoção do seu marido, você rebenta com ele. E quer viver uma vida de rainha. Me perdoe, mas se você é assim, você não nasceu para ter vida de rainha. Você tem que viver com uma pessoa que te maltrata. Não é assim? Ou seu marido chega em casa e você é tão dura com ele que você briga, xinga. Tem uma história de um casal que eu conheço, muito próximo da minha região, que ele contava para mim assim, ó, minha esposa briga 25 vezes num final de semana, num dia de domingo. E eu desacreditei disso, eu sempre cuidei dos casal, eu sempre fui levar palavra de apoio, tentar trazer, sempre dizendo assim, irmã, Jesus te ama, sempre com a palavra de Deus. Homem, para de ser assim. Mulher, não, calma, irmão, tenha paciência, vive mais 10 anos com ela assim mesmo, ela vai mudar. Isso é, sabe, por isso, e mais outras coisas, ao meu longo dos meus 52 anos, que 40 anos, pelo menos eu já venho enxergando isso, que eu resolvi criar um projeto, aonde nós vamos resgatar o que está perdido, com a ajuda de Deus. Nós vamos levar uma palavra tão forte, um projeto tão forte, que nós queremos começar dentro da sua casa. Você quebrado, falido, você que não consegue mais vencer, está depressivo, está pior que arroz de terceira. O que nós queremos levar para você é a transformação da sua vida, que começa por você e por você, que são os dois responsáveis pela falência e por estar nesta situação. Talvez você, mulher, que isso aqui é voltado para a mulher, você é inteligente. E o seu marido é um perturbado. Ou talvez você é uma perturbada e seu marido seja inteligente. E vocês não conseguem nem conversar sobre o seu futuro. E nós queremos tratar dessa ferida, tratar dessa lacuna, tratar dessa rachadura que tem nesse vaso, que não consegue parar nem um pingo de azeite.
nem que tem que quebrar tudo de novo. Mas se você estiver decidido, a mudar, a transformar a sua vida, eu vou te ajudar. A minha missão, até o fim da minha vida, é fazer isso. A minha empresa é voltada para isso. A partir de 2027, já vai estar tudo. O livro, são 5 livros que eu escrevi. Um vai lançar agora, depois mais 4. Ah, mas eu quero vender o meu livro, eu já consigo viver, comer, beber, viver sem precisar vender o livro. Mesmo que eu não realize o sonho que eu quero e que eu desejo, mas viver eu já consigo. Eu já estou aposentado. Por mim mesmo. O pouco faz se tornar muito com amor. E o muito faz se tornar pouco quando é com desobediência. E sem amor. Então a base do nosso projeto é mudar o comportamento dessa infeliz que está aí do seu lado. Ou desse infeliz que está do seu lado. Que coloca a culpa em todo mundo, menos nele, menos nela. Então, para que você tenha sucesso, nós precisamos colocar a culpa na falta de capricho, na falta de vontade, na falta de respeito, na falta de ser submissa. Cara, ô mulher inteligente, você sabe que você pode dominar o seu homem. Aí você nem trata, talvez você só tenha isso, você já perdeu tudo. Mas nem um abraço, mesmo que mecânico, um beijo, vai lá treinando o teu cérebro, vai todos os dias dar um beijo nele, dá um beijo, muda esse comportamento, dá um abraço, diz que ele é o homem mais lindo, diz que ele está cheirando dinheiro, que ele chegou lá no serviço, cheirando suor, ele derramou seu sangue lá pela sua vida. Ou você, homem, viu sua mulher chegar cheirando azeite, cheirando banho no cabelo? Ela derramou lá o seu suor pela sua vida. E você não vai abraçar ela. Vai falar que ela está gorda, vai falar que ela está feia, que ela está relaxada. O amor não enxerga isso. Ó, eu estou com 25 quilos a mais, eu já fui um homem de 114 quilos, resolvi fazer uma transformação na minha vida. Não fiz isso por ninguém, fiz por respeito a mim mesmo, tá? Porque ninguém nunca me chamou de gordo, nunca ninguém disse assim, ó, você tá um gordo feio, não, você tá um gordo bonito, eu ouvi isso já, mas eu sou alto, eu tenho 1,76 m, né? Então, eu acredito que eu não abaixei nem um centímetro, me perdoe, tá? Me perdoe, mas sabe que você precisa, mulher? Você precisa de uma boa correção. Você precisa se entregar para o seu macho. Você precisa chegar nele e dizer assim, ó, eu sou tua fêmea. Eu sou tua fêmea. Me abraça, me beija, me aperta. Mesmo que você não... Vai tentando. Vai mudando esse amor. Perdoa o seu marido. Tira esse ódio, tira essa raiva. Traz ele para o eixo através do amor. Sabe? E você vai ver a pessoa maravilhosa que você vai ter. Aí fica aí Maria da Penha. Poxa, você obedece tudo que tem aí fora. Você é a melhor mulher aí fora. Mas dentro da sua casa, que o valor realmente está lá. Entendeu? Abra o olho, porque hoje você pode estar perdendo o seu melhor homem. E abra o olho o homem também, que você pode estar perdendo a melhor companhia. Agora, se não dá, se está 30 anos com as mesmas repetições e não tem jeito de entrar num acordo, como que andará numa correnteza ou num vento? Um tem que remar para um lado, o outro para o outro, no mesmo tempo, em sincronia. Aí um rema e o outro ainda critica. O barco vai afundar. Então, antes que afunde e morra todo mundo, tome a decisão. Ou tudo ou nada. Tá comigo, tá com tudo. Tá comigo ou não está? Ou nós vencemos ou não vencemos. Parte para a mudança radical.
Mas você vai fazer o tratamento, que é o que a gente faz, a mudança de comportamento do subconsciente, a mudança de hábito, a mudança de crença, a mudança de atitude, a mudança de pensamento, mudança de relacionamento, mudança com quem você conversa. Você vai ter que tomar uma atitude e parar de bater papo com quem você não tem que bater. Sabe? Você fica conversando com aquela mulher que não quer nada com a vida. Estou falando para as mulheres. E você fica contando os teus melhores momentos. Tá? Quem tem o ouro guardado em casa, não conta. Então, um conselho que eu te dou agora. Meu grande abraço, meu beijo no seu coração. Deu 30 minutos esse áudio. Eu queria fazer com 5 minutos. Me perdoe. Lembra que você é uma joia preciosa. Você é uma joia preciosa dentro do teu relacionamento. Se você for usar as ferramentas que você tem, mulher, você vai transformar a tua nação. Não só a sua família. Daqui 100 anos vai ser contada a sua história, mas começa de agora. Assiste esse vídeo, compartilha, dá um like, manda para quem precisa e manda me chamar também. Tá ok? Pede um vídeo, o áudio, perdão, assiste vídeo, manda para quem precisa. E se tem uma família que precisa mudar alguma coisa que você não quer falar, eu faço um vídeo, mando para você e você manda lá. Existe solução sim. Quando dois decidem mudar, ou um decide mudar e se transformar, a coisa muda. Meu grande abraço, beijo no coração, Deus te abençoe, te dê força e paz, que você continue sendo esse guerreiro, essa guerreira que você está sendo. Mas se você chegou até aqui, foi porque você merece. Meu grande abraço e beijo no coração.